Boa noite a todos, que a paz do Mestre Nazareno nos envolva hoje e sempre. Vamos nos preparando para essa atividade de divulgação doutrinária sobre as leis morais. Vamos iniciar a partir do momento em que a equipe espiritual nos envolve, assim como a todos aqueles que estão conectados. Vamos fazer nossa prece de agradecimento pelo dia, para que possamos ser intuídos da melhor forma possível e auxiliar a todos aqueles que buscam um lenitivo, uma compreensão, um estudo mais profundo da área doutrinária. Pai de infinita misericórdia, graça te damos pela oportunidade de aqui estarmos. Permita que os bons espíritos estejam conosco, os espíritos da casa, paz, amor e caridade, nos envolva, para que transcorra de uma maneira clara, serena e tranquila esse momento de divulgação. Que assim seja. Sejam todos bem-vindos. Nosso estudo da noite vai tratar da lei moral, que é a lei do trabalho. Que possamos, de alguma maneira, contribuir para reflexões, análises sobre essa temática. Vamos iniciar fazendo um questionamento básico sobre exatamente o que entendemos por trabalho, né? Então, como é que eu encaro o trabalho que eu faço? Estou valorizando esta oportunidade dada por Deus? Será que necessito mudar minha postura mental frente às ideias que eu possuo de trabalho? Bom, vamos iniciar. Boa noite a todos. Obrigado, Benoni. Vamos, João, boa noite. Começar com o Livro dos Espíritos na questão 674. A necessidade do trabalho é uma lei da natureza? O trabalho é uma lei natural, nos diz os espíritos amigos a Kardec. Por isso mesmo, é uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais porque aumenta suas necessidades de prazer. Então, à medida que a sociedade vai se desenvolvendo, vão surgindo novas necessidades, novos prazeres que antes não existiam. Daí o homem trabalha mais para poder adquirir mais coisas e poder participar de mais eventos, criando necessidades que muitas vezes não vai levar a lugar nenhum, muito pelo contrário, vai até comprometer bastante sua saúde, né? Questão 675 vai nos dizer: não se deve entender pelo trabalho senão as ocupações materiais? E os espíritos respondem: não. O espírito trabalha como corpo, né? Então, toda ocupação útil é um trabalho. Interessante esse detalhe, né? Então, como isso acontece? Então, todo trabalho que se faz, né, toda ocupação útil que eu venha a ter é um tipo de trabalho? Sim. E aí nós vamos conhecer uma série de situações já daqui para frente, né? Trabalho está ligado à ideia de ação, de atividade. Segundo o Sérgio Lopes, psiquiatra, né, psicanalista, ele nos fala que as pessoas mais saudáveis, do ponto de vista emocional, são aquelas que mais produzem. O ocioso nunca alega algo de útil para a humanidade, porque ele nunca tem tempo. Tudo que é questionado, ele não tem tempo. Ele não consegue se organizar, a vida gira só em torno dele, né, da própria pessoa, então ela não consegue abrir um espaço para ser útil ao outro, né? Então é uma coisa extremamente complexa, já que somos seres sociais e uns dependem dos outros. Então, o meu trabalho auxilia a outra pessoa, o trabalho da outra pessoa me auxilia e assim mutuamente. Então, nós vamos ter basicamente dois tipos de trabalho, né? O trabalho remunerado, esse que vai levar a um desenvolvimento horizontal da criatura, né? Dentro da sua realidade onde vive. Então, as pessoas ajudam na modificação do meio em que vivem, criando condições de crescimento e bem-estar coletivo, adquirindo nesse processo
respeito, simpatia, gratidão, amizade, né? Então é muito interessante que a gente tem uma fonte de renda para nos mantermos. Isso dá uma sensação de dignidade tão importante para o ser humano. E existe um outro tipo de trabalho, esse sim que vai alimentar a nossa alma, que é o trabalho abnegação, o trabalho voluntário, né? Aquele que vai fazer a gente desenvolver verticalmente. Isso é, as pessoas fazem a sua reforma íntima, crescendo tanto no sentido moral quanto espiritual, auxiliando na construção da felicidade de todos, através de um processo de autodoação, sendo semeadores da luz, que é isso que o Mestre Jesus conta com cada um de nós. Então, todos aqueles que seguem os ensinamentos do Mestre Jesus têm um compromisso muito grande em semear coisas boas. Esperança, otimismo, alegria de viver, né, ânimo, auxiliar o outro a enxergar a vida de uma maneira mais leve, mais suave, entendendo que está, assim, num processo de crescimento, às vezes um pouquinho mais penoso em determinados momentos, pela falta de compreensão que a gente tem, mas é a nossa oportunidade, né, dentro dessa linda vinha do Pai. Na questão 682, o Kardec faz o seguinte questionamento. O repouso depois do trabalho, sendo uma necessidade, não é lei natural? Sem dúvida. Então, o repouso serve para reparar as forças do corpo. Boa noite, Valme. Então, eu tenho que entender que eu necessito de repouso, meu corpo necessita de repouso e o meu espírito também. Só que ele não vai ficar inativo, é diferente, né? Ele precisa desse momento para ele ter mais liberdade. E é exatamente isso que os amigos espirituais colocam. Então, você precisa reparar as forças do corpo e também é necessário a fim de deixar um pouco mais de liberdade à inteligência, para se levar acima da matéria, para não ficar tão preso a essa realidade aqui da Terra. Então, o espírito se torna muito mais livre, pode ir aonde deseja, né? Nesse momento em que o corpo repousa. Ele pode ir aonde suas conexões mentais assim o desejarem. Na questão 683, o questionamento é qual o limite do trabalho? E ele coloca o das forças. De resto, Deus deixa o homem livre. E aqui é que entra muitas vezes o problema. Porque tem pessoas que não encontram, não entendem que tem que ter um limite. Que você tem que parar antes de você acabar infartando, antes de você acabar tendo um AVC, antes de você acabar entrando em depressão por excesso, por fadiga física mental. E tudo, às vezes, na ânsia de ter mais e gerar mais necessidade o tempo inteiro. E muitas vezes não estando presente em família, com os filhos, nos momentos que precisa. Porque está sempre correndo atrás da máquina, dizendo, não, mas eu tenho que dar mais, eu tenho que melhorar, eu tenho que ajudar, eu tenho que dar uma escola melhor, eu tenho que dar uma roupa melhor, eu tenho que dar tudo melhor. Só que, e a tua presença? E o teu exemplo? E o teu olhar? Né? Tudo isso é importante. Então, eu tenho que entender que existe sim o limite das minhas forças e eu tenho que entender isso para ter uma vida em harmonia. Nesta mesma obra que eu estou usando aqui, As Leis Morais e Saúde Mental, né, do Sérgio Luiz Lopes, ele vai nos dizer que tudo na vida exige equilíbrio. Lei do trabalho coexiste com a necessidade do repouso. Então, eu não vou ficar só repousando, não. Eu tenho que ter um equilíbrio nesse processo. Né? Eu tenho que entender que, da mesma maneira que eu estou em atividade, né, eu tenho que ter momentos em que eu dou uma parada e me reabasteço, principalmente espiritualmente. Então, eu tenho que ter um tempo dedicado, né, a Deus, ao Mestre Jesus, à equipe espiritual, né, meu anjo de guarda que está sempre comigo, me intuindo, me auxiliando. Eu tenho que ter um momento
Então, normalmente a gente tem um dia na semana, que é o Evangelho no Lar, né? Onde a gente convida Jesus, então, para adentrar no nosso espaço e partilhar conosco, né? Dos estudos do Evangelho. Mas à noite, né? Nas nossas preces, uma leitura amena, de preparação para esse repouso físico, para que o espírito possa se desdobrar, né? E ir a apreciar outras aprendizagens na área espiritual também se fazem necessário e o espírito se reabastece novamente. Na questão 881, o questionamento é: o direito de viver dá ao homem o de acumular bens que lhe permitam repousar quando não mais possa trabalhar? Então, nós temos aí uma aposentadoria, correto? Então, isso não quer dizer que a gente vai parar de trabalhar. Pode, de repente, parar de trabalhar de maneira remunerada, mas aí você abre mais tempo para trabalhar de maneira voluntária. Você dedica mais tempo para um trabalho de desenvolvimento intelectual, de produção intelectual para ajudar outros em suas dificuldades, através dos teus talentos. Então, tem tanta coisa que a gente pode fazer. Então, essa ideia era no sentido do monetário. E aí ele diz: você tem sim, você tem todo o direito de viver, né? E acumular seus bens, né? Mas ele deve ser feito em família, como a abelha, por meio de um trabalho honesto, e não egoísta, como especulação, e não tirando o direito do outro, e não sobrecarregando o outro para que você viva de uma maneira a apenas usufruir, né? Então, eu trouxe uma obra chamada Jesus no Lar, que eu utilizo muito nos evangelhos aqui de casa. E aí eu peguei especificamente um capítulo que é o valor do serviço. Ele está no capítulo 26 e ele vai fazer a seguinte narrativa. Felipe, velho pescador de Cafarnaum, enlevado com as explanações de Jesus sobre o texto de Isaías, passou a comentar a diferença entre os justos e os injustos, de maneira a destacar o valor da santidade na terra. O mestre ouviu calmamente e, talvez para prevenir os excessos de opinião, narrou com bondade. Certo fariseu, de vida irrepreensível, atingiu posição de imenso respeito público. Passava dias inteiros no templo entre orações e jejuns incessantes. Conhecia a lei como ninguém. Desde Moisés aos últimos profetas, decorara os mais importantes textos da revelação. Se passava nas ruas, era tão grande a estima de que se fizera credor, que as próprias crianças se curvavam reverentes. Consagrava-se ao Santo dos Santos e fazia a vida perfeita entre os pecadores da época. Alimentava-se frugalmente, vestia a túnica sem mancha e abstinha-se de falar com toda pessoa considerada impura. Acontece, todavia, que, havendo grande peste na cidade próxima de Jerusalém, um anjo do Senhor desceu prestimoso a socorrer necessitados e doentes em nome da divina providência. Necessitava, porém, de mãos diligentes de um homem por meio dos quais pudesse trabalhar, apressado em benefício dos enfermos e sofredores. Lembrou-se de recorrer ao santo fariseu, conhecido na corte celeste por seus reiterados votos de perfeição espiritual. Mas o devoto se achava tão profundamente mergulhado em suas contemplações de pureza que não lhe sobrava o mínimo espaço interior para entender qualquer pensamento de socorro às vítimas da epidemia. Como cooperar com o emissário divino nesse setor se evitava o menor contato com o mundo vulgar, classificado em sua mente como vale de imundície? O anjo insistia no chamamento. Contudo, a peste era exigente e não admitia delongas. O mensageiro afastou-se e recorreu a outras pessoas amantes da lei. Nenhuma, entretanto, se julgava habilitada a contribuir. Isso aqui parece a parábola do samaritano, né? Ninguém está apto a ajudar aquele que está estendido no chão. E lá vamos nós. Ninguém desejava arriscar-se. Instado pelas reclamações do serviço, o enviado de cima encontrou um antigo criminoso que mantinha o propósito de regenerar-se. Por meio dos fios invisíveis do pensamento, convidou-o a segui-lo, e o velho ladrão
sinceramente transformado, não hesitou. Obedeceu ao doce constrangimento e voltou-se sem demora com a espontaneidade da cooperação robusta e legítima ao Ministério do Socorro e da Salvação. Enterrou cadáveres insepultos, improvisou remédios adequados à situação, semeou bom ânimo, aliviou os aflitos, renovou a coragem dos enfermos, libertou inúmeras criancinhas ameaçadas pelo mal, criou serviços de consolação e esperança, e com isso conquistou sólidas amizades no céu, adiantando-se de surpreendente maneira no caminho do paraíso. Os presentes registraram a pequena história entre admiração e desapontamento. E porque ninguém interferisse, o Senhor comentou em seguida, a longo intervalo: a virtude é sempre grande e venerável, mas não há de cristalizar-se à maneira de joia rara, sem proveito. Se o amor cobre a multidão dos pecados, o serviço santificante que nele se inspira pode dar aos pecadores convertidos ao bem a companhia dos anjos, antes que os justos ociosos possam desfrutar o celeste convívio. E reparando que os ouvintes se retraíam no grande silêncio, o Senhor encerrou o culto doméstico da Boa Nova, a fim de que o repouso trouxesse aos companheiros multiplicadas bênçãos de paz e meditação sob o firmamento pontilhado de luz. Vejam, tem que botar a mão na massa. Não adianta nada eu ter ideias boas, emitir pensamentos positivos, né? Mas não fazer nada para mudar. Ser omisso quando sou chamado a auxiliar na vinha do Pai, a fazer o bem, sem ver aqui. A doutrina ela tem muito, né? A gente tem muito a aprender com ela, principalmente em termos de trabalho. Então, todo trabalho útil, tudo que for útil é um trabalho, né? Então, vamos lá. Inicialmente, vai nos auxiliar a aperfeiçoar as nossas faculdades, a nossa elevação, a nós passarmos bem pelas nossas expiações, né? Valorizarmos as nossas capacidades, não só as individuais, né? Mas as dos outros irmãos também. É um estímulo à participação, à união, à fraternidade, à satisfação íntima. Trabalho é uma coisa que nos alimenta a dignidade, né? Nos dá uma sensação de crescimento interior. Posso ser útil, né? Então, consola, fortifica, anima, socorre. E a gente vai ver que Kardec teve um trabalho extremamente coletivo, que ele não fez nada sozinho, né? Então, era ele, eram os médios, eram os amigos que auxiliavam, eram os desencarnados. Então, era um conjunto trabalhando para que o Consolador prometido pudesse chegar até nós. Então, eu tenho que entender que o trabalho ele vai abrir uma série de possibilidades preventivas de aflições, tristezas, ócio, tédio, vícios, doenças. Ele vai me ajudar em muito, mas eu não posso usar isso como fuga da minha vida, do meu convívio com os meus familiares, né, com as outras pessoas. Eu tenho que entender que tudo tem que ter equilíbrio. E na Casa Espírita a gente tem uma série de trabalhos voluntários de autodoação, né? Como é o caso dos passes, da recepção, da irradiação, da própria limpeza do ambiente, né? Das palestras, dos estudos, da assistência social, espiritual, mediúnica, tem tanta. Olha, você chega numa casa espírita, você tem serviço que não acaba mais, né? Basta você ter vontade, botar a mão na massa, que é o que mais temos é trabalho, né? E trabalho de união, de amizade, né? É muito gostoso. Então, vamos refletir. Frase: muito se pedirá a quem muito recebeu. Então, eu tenho que entender que se eu tenho os talentos que eu tenho, ele é fruto do meu trabalho evolutivo nas outras vidas e eu tenho que pôr em prática, eu tenho que ampliar esses talentos, como a própria parábola dos talentos nos fala, né? Então, se eu tenho essas capacidades, eu não posso enterrá-las, eu tenho que continuar agindo e levando ao próximo. Buscai e achareis. Trabalhe e produzirás.
Ajuda-te e o céu te ajudará. Desta forma serás filho das tuas obras, construindo desta forma os méritos. Jesus, nosso modelo e guia, nos lembra sempre: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. E aí é interessante a gente notar que na natureza cada ser executa a sua parte colaborando na vinha do Pai. Desde os seres mais rudimentares às algas cianofícias que vivem no mar, na superfície, né? Elas produzem um oxigênio que a gente respira no planeta. Não são as árvores que fazem isso. Tá? Quem faz isso são essas algas. E elas literalmente mantêm, por isso o cuidado que devemos ter com o mar. Não só com o mar, mas com tudo, né? Mas elas se reproduzem em grande quantidade, elas produzem um oxigênio em grande quantidade, mas uma vez que os mares começarem a ficar poluídos, você vai afetar a vida desses seres e automaticamente a produção do oxigênio também. Então, desde as algas que vão produzir o oxigênio até os seres angélicos que vão ajudar nas diferentes moradas na casa do Pai, né? Seja na governança, seja no auxílio, seja no progresso, seja trazendo novas ideias, todo mundo colabora incessantemente, né? E isso mesmo, Benoni, útil é significante e dignificante. Verdade, nós não temos nem palavras para dizer como a gente pode ser grato por uma doutrina que abre tanto esse vislumbre, né? Essa cortina que antes estava nos vendando para esse trabalho de ação no bem, né? Então, uma coisa que os Espíritos também nos falam é que o trabalho suaviza-se à medida que o Espírito se purifica. Isso a gente está observando também. Então, dentro de um processo de evolução, o que acontece? O trabalho era muito mais braçal, ele era muito mais pesado, né? As pessoas viviam menos tempo, porque o físico se desgastava bastante. Hoje, a gente está vendo aí uma série de profissões novas, né? Pelo menos no nosso olhar. O que acontece? Ele é muito mais intelectual o trabalho. E aí sobra espaço para as pessoas fazerem lazer, atividades físicas. Claro que tem que manter o corpo sadio para que a mente fique sadia, né? Mas já não é aquele trabalho embrutecido. Não que a gente não precise de trabalhos de todos os tipos. Somos dependentes uns dos outros, né? Não tem como a gente viver sozinho no planeta. Eu não me basto, eu dependo do trabalho de outros trabalhadores, né? Então é um fluxo constante. Então o trabalho é uma bênção divina, educa e realiza, é veículo de progresso, meio de elevação. Realizar o bem é o que vai me iluminar e vai me trazer paz íntima. Nosso passaporte para a vida espiritual. É isso que Deus espera de mim, que eu faça o bem sem ver quem, como na parábola do samaritano. Mãos que socorrem. Não te atenhas às dificuldades ou aos insucessos, senão para levantar tombados e desvalecentes. Melhor será que a desencarnação nos surpreenda, cansados e exauridos, porém com as mãos no trabalho dignificante, para que ingressemos na seara do Pai, trabalhando na ação do bem sem limite. E aí Jesus vai nos fazer um convite muito especial, que tem a ver com a lei do mês passado, né? Com a lei de adoração. Ore antes de atuar. Essa é a lição do Mestre Nazareno. Para que a ação realizada produza o esperado. Comunica-te com o Pai. Permita que a espiritualidade te induza ao melhor caminho, à melhor proposta. Não vão te obrigar a seguir por lugar nenhum. Mas você está abrindo as comportas para ser intuído da melhor forma a uma melhor produção. Essa é a ideia. Podemos fazer mais e melhor, se assim o desejarmos. E para encerrar, né, vamos falar sobre trabalho, mas agora da obra Coragem. O Espírito Emmanuel vai nos dizer o seguinte: trabalho sempre. Trabalho será sempre o prodígio da vida, criando reconforto e progresso, alegria e renovação. Se a dificuldade te visita, elege nele o apoio em que te escores e surpreenderás, para logo, a precisa libertação.
Quando a névoa da tristeza te envolva em melancolia, procura nele o clima que te acolhas e observar-te-ás sob um novo clarão de encorajamento e esperança. Ante a mágoa que te busque, à vista de ofensas com que absolutamente não contavas, utiliza o remédio salutar e obterás em tempo breve a bênção da compreensão e a tranquilidade do esquecimento. Debaixo da preterição que te fira, refugia-te nele e recuperarás sem demora o lugar a que de mérito te designei. À frente de injúrias que te amarfanhem o coração, insiste nele, e toda a bênção das horas olvidarás escárnios e perseguições, colocando-te no rumo certo da verdadeira felicidade. Perante a dor dos próprios erros cometidos, persevera com ele no cotidiano, e a breve espaço granjeará serenidade e restauração. Nos momentos claros da senda, trabalha e entesourarás mais luz no caminho. Nos instantes escuros, trabalha e dissolverás qualquer sombra, desvelando a estrada que o Senhor te deu a trilhar. Tudo que o homem possui de útil e belo, grande e sublime, se deve ao trabalho, com que se engrandece a presença no mundo. Haja, pois, o que houver, amplie-se obstáculos, agigantem-se problemas, intensifiquem-se lutas ou se agravem provações. Trabalha sempre no bem de todos. Provações, quem não os tem, né? Trabalhe sempre no bem de todos, porque trabalhando na seara do bem, podes conservar a certeza de que Deus te sustentará. E dentro dessa ideia, vamos lá ao nosso irmão Francisco de Assis, que tão amorosamente nos traz uma prece que é puro trabalho, que é puro compromisso, que é pura conexão com o Pai. Ao dizer, neste momento, vamos elevar nosso pensamento ao Pai de amor e bondade. E como Francisco, né? Vamos deixar que a equipe espiritual nos envolva com energias salutares que vão alimentar o nosso organismo. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que nascemos para a vida eterna. Uma ótima sexta-feira, um bom fim de semana a todos, que a paz do meigo nazareno nos envolva hoje sempre e possamos sempre estar alimentados na fé, com a certeza que o trabalho é a nossa única opção para o nosso crescimento e a nossa união com o Mestre Jesus. Muita paz e gratidão a todos.